Irmãos, dando continuidade, então, hoje, à nossa série de sermões no livro de Amós, abriremos mais uma vez as nossas Bíblias neste livro, o profeta Amós. Hoje, veremos a partir do versículo 3 do capítulo 1 até o versículo 3 do capítulo 2. Amós 1, 3, até Amós 2, também 3. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Avém. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, porque consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Irmãos, quando nós nos colocamos diante dos livros dos profetas menores, nós vemos ali grandes acusações. E mais do que isso, nós vemos ali a mão do Senhor pesando sobre a cabeça das nações. Às vezes nós podemos até nos assustar com a linguagem que o profeta utiliza, mas isso é necessário para mostrar o quanto o pecado é grave. Vivemos um tempo, irmãos, onde nós olhamos para o mundo e vemos governantes fazer coisas que nós muitas vezes duvidamos. Nós vemos coisas acontecerem que muitas vezes podem fazer o mundo lá fora se perguntar: será que existe um Deus? Só que nós, que fazemos parte do povo de Deus, temos plena convicção de que há um Deus, e que esse Deus governa todo o mundo, não somente o mundo, mas todo o universo. E Deus vê o que acontece com as nações, Ele sabe o que os governantes fazem, e Ele não deixará impune nenhum dos pecados que eles cometerem, sejam enquanto pessoas, sejam enquanto nações. Quando nós olhamos a história da redenção, mais especificamente no livro do Gênesis, nós vamos ouvir falar de 2
trilharam contra o Senhor. E a palavra de Deus registra lá no livro do Gênesis, capítulo 13, que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Já pensou, irmãos, passar para a história com esse título? De grande pecador contra o Senhor e de mal? A palavra de Deus, ela atesta que aqueles homens eram desumanos. Eles eram desleais e eles eram cruéis. E a história também vai nos dizer que eles sofreram um castigo devido, porque Deus julga as nações. Esse será o tema que nós trabalharemos nesta manhã. Deus julga as nações. E de acordo com Amós, Deus vai julgar as nações por 3 motivos. O primeiro deles é por sua desumanidade. Desumanidade. E nós vemos isso no versículo 3 ao versículo 8. Vejam só o que diz a palavra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam Gileade com trilhos de ferro. A primeira questão aqui, irmãos, é que Amós vai usar um provérbio do Antigo Oriente Próximo para mostrar o quê? Por 3 transgressões, eles querem dizer que aqueles povos já eram grandes pecadores diante do Senhor. Ou seja, eles erravam continuamente. No entanto, irmãos, a 4ª é aquela transgressão que Deus diz: chega, acabou, agora virá o castigo. Quando Deus chega nessa etapa, irmãos, Ele não pode mais tirar a mão daquele que comete o pecado, porque Ele traz o castigo para mostrar o seu reinado, o seu poder, e que de fato Ele tem que ser temido. Ele diz que puniria Damasco, a capital da Síria, porque eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Ou seja, eles usavam como que um instrumento para punir os homens que estavam sob a sua liderança. Os irmãos sabem que a escravidão era algo muito comum no Antigo Oriente Próximo. E mesmo a escravidão não podia ser exercida como a escravidão que nós conhecemos, que foi realizada com os africanos no Brasil. Aquele que possuía escravo tinha que respeitar o escravo, dar alimento a ele, muitas vezes até salário. Nós vemos no Pentateuco, na lei de Moisés, toda uma ordenança de como o escravo deveria ser tratado. No entanto, a Síria não agia assim. Eles trilhavam e eles puniam os escravos da pior maneira possível. Tratava de fato eles como se fossem mercadorias. O versículo seguinte, o versículo de número 4, vai dizer então o que Deus faria com Damasco. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Ele segue no versículo 5. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Bequeate-Avém. E ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Primeiro, e essa imagem ele vai usar para as demais cidades, Deus ele pune com fogo. No Antigo Oriente Próximo, o fogo era um símbolo de destruição. Quando Deus dizia que meteria fogo a um determinado lugar, ele queria dizer que destruiria aquele lugar completamente. O apóstolo João usa a mesma metáfora no livro de Apocalipse, quando ele diz que os ímpios irão para o lago de fogo, porque serão punidos pelos seus pecados. Então quer dizer que vai ter um caldeirão de fogo onde as pessoas serão lançadas dentro? Não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Ela quer dizer que as pessoas serão punidas com o pior tipo de castigo que pode haver. E que nesta realidade o fogo é a metáfora mais adequada para mostrar isso. A grande questão, irmãos, é que Deus deve ser temido. E a Síria não temeu a Deus. Deus diz então que quebraria o ferrolho da cidade. Os irmãos lembram-se como eram as cidades naquela época? As cidades eram cercadas por muros. Já assistiu Troia? Troia mostra lá como as cidades eram cercadas. E o portão da cidade, ele era fechado todos os dias com um grande ferrolho. Quando Deus diz que quebraria o ferrolho de Damasco, ele quer dizer que deixaria Damasco à exposição. Os inimigos poderiam invadir a cidade, assim como os gregos invadiram Troia. E seria então a última chance
da Síria de fato existir como povo, porque seriam levados para o cativeiro também. Irmãos, as cidades que tratam os homens com desumanidade, não há outra punição para elas a não ser também serem tratadas com desumanidade. Mas Deus não para aqui. Ele não faz referência apenas a Damasco e a Síria. Ele segue também fazendo uma referência aos filisteus. Vejam só no versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Os filisteus eram conhecidos por ser um povo também escravagista. E mais do que isso, quando eles conquistavam a cidade, eles pegavam toda a população daquelas cidades e levavam para a escravidão. Quando eu digo todo o povo, irmãos, eu estou dizendo adolescentes, crianças, incapazes, idosos. Eles não faziam qualquer critério a respeito de quem seria escravizado. Eles pegavam todas as pessoas e vendiam elas, como se de fato elas fossem mercadorias. O versículo seguinte diz o que Deus faria então também com os filisteus. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, que consumirá os seus castelos. Ele segue: eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá. Os filisteus, eles eram constituídos de 5 cidades principais, e aqui o profeta cita 4 delas, que seriam destruídas. E não apenas essas 4 cidades, mas toda a região dos filisteus. Tudo isso porque eles trataram com desumanidade o próximo. Irmãos, mesmo na guerra, nós podemos respeitar aqueles contra quem nós lutamos. No mesmo filme, Troia, existe uma cena muito interessante, que é quando o rei Príamo de Troia vai até Aquiles para reaver o corpo do seu filho Heitor. E Aquiles, quando vê Príamo, ele fica surpreso. Por quê? Ele fala: como que você veio até mim? Eu poderia matar você num piscar de olhos. E Príamo diz para ele: mesmo inimigos podem se respeitar. Mesmo inimigos podem se respeitar. Essas 2 cidades, Damasco e Gaza, não respeitavam seus inimigos. Tratavam eles como mercadorias e os levavam então para a escravidão, sem qualquer critério para sofrerem de fato o pior tipo de desumanidade que pode existir. Irmãos, a nossa religião ela é pautada em um princípio fundamental de que o homem é imagem e semelhança de Deus. Todos os homens possuem dignidade intrínseca só pelo fato de existirem. E por isso eles devem ser respeitados, mesmo em contexto de guerra, inclusive. É interessante, irmãos, que Deus, ele odeia a escravidão. Muitos que querem nos acusar de seguir um Deus que é a favor da escravidão, eles nunca abriram as suas Bíblias para ler o que Deus tem a falar sobre a escravidão. A escravidão era algo comum no Antigo Oriente Próximo. Agora imagine, irmãos, Deus olha para a nação de Israel no meio de outras nações ímpias e fala: eles estão inseridos dentro de um contexto onde a escravidão existe. Escravidão desse tipo aqui, onde as pessoas eram tratadas como mercadorias. Não pode ser assim. E Deus diz: olha, ainda que vocês tenham escravo, vocês têm que tratar o escravo com dignidade, alimentá-lo, respeitá-lo. Em um determinado momento vocês têm que dar liberdade para ele e assim então tratá-lo com humanidade. A escravidão naquela época era tão diferente da nossa época, irmãos, que era muito comum o escravo, quando ele chegava no tempo de ser libertado, ele falava: eu não quero ir embora, eu quero ficar com a família do meu dono, porque ele me trata com dignidade. Então, a próxima vez que os irmãos ouvirem alguém falar que na Bíblia Deus concorda com a escravidão, pode ter certeza que aquela pessoa nunca abriu a Bíblia para ler o que Deus tem a falar sobre a escravidão. Tanto Deus odeia a escravidão, irmãos, que ele veio em resgate de um povo chamado Israel. Israel era escravo no Egito. E a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 3 o seguinte: quando ele olhou para o Egito, ele viu o quê? Certamente vi a aflição do meu povo, que
que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Deus, ele odeia a escravidão e ele está pronto a libertar todos aqueles que se aproximam dele. Não apenas a escravidão material, mas também da escravidão espiritual. Muitas vezes nós olhamos para a história do êxodo de Israel e nós vemos ali apenas a história de um povo que foi liberto da escravidão. Mas aquela história, irmãos, faz referência à nossa própria história, quando nós fomos libertos do pecado. O pecado é o nosso Egito. Nós também éramos escravos do pecado. E Deus, assim como visitou o seu povo no Egito, também nos visitou para nos mostrar que Ele tem perdão, misericórdia e vida eterna para todos aqueles que se entregam a Ele. Sodoma e Gomorra não acreditava nisso, mas continuava a pecar contra Deus e continuava a tratar com desumanidade os homens. Os irmãos lembram-se de Ló, o sobrinho de Abraão, que foi viver entre os sodomitas e também os cidadãos de Gomorra? Numa determinada ocasião, diz a palavra de Deus em Gênesis 19, mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade, ou daquelas cidades, Sodoma e Gomorra, cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora para nós, para que nós abusemos deles. Irmãos, o abuso, o estupro, a violação de um ser humano, e as mulheres são mais suscetíveis a esse tipo de crime, é a pior forma de você desumanizar uma pessoa. É a pior forma de você tirar qualquer elemento de dignidade e humanidade daquela pessoa. Tanto isso é verdade, irmãos, que quando nós vemos uma vítima desse tipo de abuso, o quão aquela vida é destruída e o quão custa para restaurar aquela vida. Mas graças a Deus, porque Jesus pode restaurar qualquer vida. Mas Deus traz punição para aqueles que tratam os homens dessa forma. Todas as vezes, irmãos, que nós nos relacionamos com os outros, nós devemos nos lembrar, em primeiro lugar, que eles são imagem e semelhança divina. Eles são dignos apenas por existirem. E nós devemos fazer, então, tudo pelo seu bem e benefício, tanto físico, material, quanto espiritual. Não podemos, de maneira nenhuma, tratá-los com desumanidade, porque isso será cobrado, assim como foi daquelas duas cidades, Damasco e também de Gaza. Um segundo fator que leva Deus a julgar as nações é a deslealdade. Nós vemos isso do versículo 9 ao versículo 12. Vejam só o que diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Versículo seguinte, o castigo: por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Tiro, irmãos, era a cidade mais bela do Antigo Oriente Próximo, poderosa, rica, era a capital da Fenícia, um grande povo da antiguidade. Qual que era a grande questão, irmãos? Tiro e a Fenícia possuíam uma aliança com Israel, uma aliança que adivinha dos tempos do rei Salomão e também dos tempos do rei Davi, de que haveria paz entre aqueles dois reinos. Só que o que aquele povo fez? Quebrou essa aliança, levou cativos de Israel e os vendeu também para a escravidão. Irmãos, quando duas pessoas possuem uma aliança, essa aliança é baseada na palavra que elas dão uma à outra. Quando duas nações têm uma aliança, todos os povos dessas duas nações são responsáveis por essa aliança. E alianças não devem ser quebradas, porque Deus leva a sério as alianças. É por isso que um casamento não deve ser jamais desfeito, porque o que Deus uniu, não separe o homem. Deus é um Deus de alianças, Ele possui uma aliança também com o seu povo, e Ele não deixará impune
todos aqueles que quebram alianças. De fato, Tiro quebrou uma aliança que tinha com Israel, mas Edom também. Vejam só o que diz o versículo de número 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão, a espada, e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Versículo 12: por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Os irmãos se lembram, irmãos, que Israel possuía parentesco com 3 nações. A primeira delas, que é mencionada aqui nesse texto, as outras 2 também serão, é Edom. Edom era outro nome para Esaú, e Esaú era irmão de Jacó. Jacó que foi escolhido por Deus e teve seu nome mudado para Israel. Portanto, a nação de Edom nasceu de um descendente, aliás, de um irmão do ancestral de Israel. Ou seja, eles eram nações parentes. E só isso atestava que eles deveriam respeitar um ao outro. No entanto, quando Israel saiu do Egito e vagava pelo deserto, Israel pediu para passar pelo meio do território de Edom. Moisés disse: nós vamos passar pela estrada real e nós não vamos comer nada do seu território, nós não vamos poluir o seu território, nós vamos respeitar o seu território, nós só queremos passar na nossa peregrinação. E Edom disse não. E aqui mais uma vez o profeta diz que esse ódio de Edom, que já nasceu lá atrás, persistia. Edom continuava odiando a nação de Israel e pecando contra ela. E o versículo 12 mostra que também eles seriam destruídos. Deus, ele não aceita deslealdade, irmãos. Deus não aceita que alianças, muitas delas naturais, sejam rompidas, porque de fato ele é um Deus que leva a sério a aliança. Toda aliança, irmãos, possui 2 lados, e esses 2 lados têm certos privilégios e também certas obrigações. Em toda aliança há promessas, mas também há exigências. Quando você tem uma amizade com alguém, irmão, só o fato de você ter uma amizade com uma pessoa já pressupõe que deve existir fidelidade, deve existir honra, deve existir auxílio. Quando essas coisas são quebradas, a aliança deixa de existir. Nessa vida, o máximo que pode acontecer aos homens que quebram a aliança é serem separados. Mas Deus não leva a sério quem quebra alianças, e Ele trará punição diante de todos aqueles que de fato quebram as suas alianças. Os reis, irmãos, são responsáveis por aquilo que os seus povos fazem. Os governantes devem agir como se representassem um povo. De fato, o livro dos Provérbios, no capítulo 20, diz o seguinte: amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A lealdade é um fundamento que mostra como um país pode seguir firme nos seus passos. Quando um país é desleal aos outros, ele só encontra guerra, perdição, lutas com as quais ele não pode lidar. Sodoma e Gomorra, além de desumanos, também eram desleais. Lá ainda no capítulo 19 do livro de Gênesis diz: quando aqueles homens bateram lá na casa de Ló, o que ele fez? Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Olha só, irmãos, um estrangeiro que morava no meio dos cidadãos de Sodoma e Gomorra, e ele é tratado da pior forma possível, como alguém que não era humano. Os cidadãos de Sodoma e Gomorra eram desleais com Ló, porque quando um cidadão vai buscar refúgio em um lugar, ele espera o quê? Ser respeitado, ser tratado com dignidade e honra. E aqueles homens eram desleais com o servo de Deus, Ló. Tudo isso, irmãos, também se aplica à nossa vida. Os nossos relacionamentos, eles devem ser pautados pela lealdade.
nós devemos respeitar aqueles sobre os quais Deus colocou em nossas vidas para que nós tivéssemos algum tipo de relacionamento com eles. Desde a nossa família, os relacionamentos básicos, passando pela igreja, o relacionamento com os nossos irmãos, até mesmo lá fora, o relacionamento que nós temos com aqueles que ainda não temem a Deus. Devemos tratar o nosso próximo da mesma maneira como nós gostaríamos de ser tratado. Afinal de contas, esse é o resumo da lei: fazer ao nosso próximo aquilo que nós esperamos que façam conosco. Deus julga as nações, irmãos. Primeiro, por sua desumanidade. Segundo, por sua deslealdade. Mas há ainda uma terceira verdade no texto, que é por sua crueldade. Afinal de contas, irmãos, quando nós somos desumanos e desleais, nós só podemos tratar as pessoas também com crueldade. Vejam só do versículo 13 ao versículo 3 do capítulo 2, que diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Em seguida do castigo: por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente. Irmãos, a pior crueldade que pode existir é nós sacrificarmos a vida daqueles que não têm capacidade de se defender. Deus, ele acusa aqui Amon, que era descendente de Ló, portanto também parente de Israel, de ser cruel de tal forma a rasgar o ventre de mulheres grávidas. E por que eles faziam isso, irmãos? Porque eles queriam impedir que a próxima geração dos filhos de Israel fosse inimiga deles. A pergunta que eu faço, irmãos, é: rasgar o ventre de mulheres grávidas é uma monstruosidade, mas matar o filho do ventre dessas mulheres é uma monstruosidade ainda maior, porque o ventre da mãe é o lugar de segurança mais especial que uma criança tem. É um lugar onde Deus o coloca para durante 9 meses ser guardado, protegido e alimentado. E aqueles homens então rasgavam o ventre daquelas mulheres e matavam bebês ainda em formação. E não há crueldade maior do que essa, irmãos. É por isso que hoje nós não podemos nos calar frente à política que há de descriminalização do aborto. Deus odeia o aborto. O aborto é o maior crime contra a humanidade, irmãos. Abortistas são piores do que nazistas. Nazistas odiavam homens. Eles colocavam diante daqueles homens aos quais eles odiavam tudo de ruim que eles imaginavam. E por isso eles eram humanos desprezíveis. E por isso é que existiu guerra contra eles. E por isso que eles foram derrotados, justamente. No entanto, irmãos, alguém que tem coragem de matar o bebê no ventre da mãe, essa pessoa é totalmente desprezível. Essa pessoa comete o maior pecado que pode existir na face da terra: eliminar a vida de uma pessoa quando essa vida ainda nem começou direito. Só um dado, irmãos: existem estimativas que 25 milhões de abortos são feitos todos os anos no mundo inteiro. 25 milhões de pessoas morrem todos os anos no ventre de suas mães. Isso é mais do que a população de muitos países. Pare para imaginar, irmãos, quantos Einsteins são perdidos, quantos Pelés são perdidos, quantos Bill Gates são perdidos, e quantos homens e mulheres maravilhosos são perdidos sem ainda ver a luz dessa vida. A vida é o bem mais precioso que Deus concedeu aos seres humanos, e tirá-la de alguém que ainda nem começou a desfrutar dela, de fato é um crime inafiançável.
Deus ainda vai falar de outra maldade, agora referente à nação de Moabe, que também era descendente de Ló e que, portanto, era uma nação prima de Israel. Olha só, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Em seguida o castigo, por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre o grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz no meio dele e todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Qual que é a outra situação, irmãos, monstruosa, além de você matar mulheres grávidas e os seus bebês? Você violar o corpo de pessoas mortas. Já viu aquela pessoa, irmãos, que fala assim: quando eu morrer, pode pegar meu corpo e jogar em qualquer terreno baldio, não tem mais valor. Não é isso que o nosso Deus apregou, irmãos. O seu corpo é também você. Você é constituído de 2 partes elementares: o seu corpo e o seu espírito. Essas 2 partes, elas fazem parte de você e elas são você. É por isso, irmão, que você deve também pensar sobre o que será feito com o seu corpo após a morte. Todos nós, tendo em vista que temos certeza que um dia partiremos desta terra, exceto aqueles que estiverem aqui quando o nosso Senhor voltar, deveríamos pensar: olha, o culto fúnebre, onde o meu corpo estará, eu quero que seja desse jeito. Eu quero ser enterrado em tal lugar. Eu quero que o meu caixão seja de tal jeito, porque eu quero cuidar do meu corpo para a glória de Deus. Irmãos, o servo de Deus, ele glorifica a Deus até na sua morte. E o seu corpo, ele deve ser zelado, velado, protegido. Por quê? Porque no último dia, Deus ressuscitará você com este mesmo corpo. Por que os cristãos são enterrados, irmãos? Nós somos enterrados porque nós acreditamos numa doutrina chamada de ressurreição. Naquele grande dia, irmãos, os túmulos serão abertos e todos nós, com o nosso corpo glorificado, levantaremos os nossos túmulos para viver no novo céu e nova terra que Jesus criará. Se nós de fato cremos nisso, nós devemos então zelar pelo nosso corpo, em vida e também depois da morte. Moabe não fez isso. Moabe, quando derrotou um rei estrangeiro, o rei de Edom, o que eles fizeram? Não satisfeitos com a vitória, eles foram lá e macularam o corpo daquele rei. Pegaram os ossos daquele rei e queimaram, diluíram, trituraram. E não fosse o mal máximo que eles pudessem fazer dessa forma, o que eles fizeram? Eles pegaram o que sobrou daqueles ossos triturados e colocaram em argamassa que foi utilizada para relocar as casas do reino de Moabe. Até era uma forma de humilhação, irmãos. Era você dizer: olha, as nossas casas foram construídas pela nossa vitória contra aquele povo. No passado, irmãos, as nações do Antigo Oriente Próximo, eles tinham um respeito natural pelos seus adversários. Quando eles derrotavam as pessoas em guerra, o que eles faziam? Existia um período onde os inimigos podiam ir no campo de batalha e recolher os seus corpos. Por quê? Porque eles entendiam que o corpo é algo sagrado. Moabe não fez isso com seu inimigo de Edom e o tratou da pior forma possível. E por isso seria também destruído. Mais uma vez, irmãos, nós devemos nos lembrar que a doutrina da criação do homem, portanto, que ele foi criado à imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, é o que deve pautar o relacionamento entre os seres humanos. Isso é tão forte, irmãos, que nem os anjos foram criados dessa forma. Nem os anjos tiveram o privilégio de serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós, seres humanos, fomos. E Deus nos concede esse privilégio para que nós, então, respeitemos o nosso próximo e não o tratemos com crueldade. É por isso que quando você vê as maiores crueldades que acontecem nessa terra, você pode ter plena certeza: Deus vê e Deus trará a punição sobre os que agem assim. No entanto, para nós, irmãos,
a lei que governa o nosso coração está registrada lá em Levítico, capítulo 19, que diz: não te vingarás nem guardará a ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Israel agiu assim. No entanto, Moabe não agiu assim e tratou seus inimigos da pior forma possível. Nós devemos agir assim, amando o nosso próximo e o respeitando até mesmo quando ele não tem mais vida. É por isso que quando uma pessoa morre, irmãos, mesmo que ela não tema a Deus, nós devemos tratar o seu ofício fúnebre com o maior respeito. Jamais devemos julgar para onde aquela pessoa foi, porque isso é crueldade com a família que está ali, passando pelo luto. Nós devemos honrar a pessoa mesmo no momento de sua morte, porque esse é de fato o desejo de Deus, que nós amemos o nosso próximo em todas as circunstâncias. Sodoma e Gomorra não era assim. Eles não respeitavam o homem em vida, tampouco respeitariam na morte. Quando eles tentaram invadir lá a casa de Ló, o capítulo 19 de Gênesis diz o seguinte: a ti, pois, faremos pior do que a eles. A eles quem? Os anjos que estavam dentro da casa de Ló. E se arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Irmãos, essa história dos homens que tentaram invadir a casa de Ló, ela é tão bizarra e aumenta ainda mais a gravidade dela quando nós lembramos que aqueles homens que estavam na casa de Ló eram anjos. Ou seja, aqueles homens queriam abusar dos anjos. Tamanha era a sua malignidade, a sua maldade e o seu desejo por fazer o mal. Quando nós olhamos para essa terra, irmãos, nós vemos as piores coisas acontecendo. Todo dia, quando você lê o jornal ou você assiste a TV, você vai ver os maiores crimes acontecendo. Lembre-se, Deus vê, Deus julga e Ele não tarda. No devido tempo, Ele trará o castigo contra todos aqueles que cometem todos esses crimes: desumanidade, deslealdade e crueldade. De fato, irmãos, Deus julga as nações. Nenhum presidente está acima de Deus. Nenhum presidente toma uma decisão sobre a qual Deus não diga: você pode fazer, ainda que seja para a punição do povo. Por isso, irmãos, estamos chegando mais um período de eleição. E muitos de nós ficam preocupados: o que será do nosso país amanhã? Saiba, irmãos, Deus já tem os seus escolhidos. Deus sabe quem será o governante do Brasil em 2027. E esse governante será para o bem do povo ou para a punição do povo. Deixemos essa questão nas mãos de Deus, mas escolhemos com responsabilidade, porque também seremos cobrados por isso. Olha só, irmãos, os cidadãos de Sodoma e Gomorra, eles agiam da pior forma possível, e eles viviam a sua vida como se não houvesse amanhã. Hoje você vê reis, governantes e presidentes, irmãos, vivendo a sua vida como se eles fossem eternos, como se o mundo não fosse acabar. Só que o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Vejam só o que diz a palavra de Deus, ainda lá no capítulo 19 do livro de Gênesis. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. Escavações modernas atestam que uma cidade naquele local sofreu um incêndio gigantesco, de maneira que toda ela foi destruída. Os arqueólogos vão dizer que foi um incêndio, só que nós sabemos que foi a mão do Todo-Poderoso trazendo juízo sobre aquelas duas nações. O castigo de Deus, irmãos, não tarda. É por isso que nós, todas as vezes que sofremos injustiças, irmãos, por mais que nós possamos ficar tristes, desanimados e pensar que não há justiça humana, devemos nos recordar que a nossa vida repousa sobre a mão de Deus. Ele enxerga todas as injustiças que nós sofremos e Ele trará as consequências para aqueles que agem assim. Não se desespere. Viva a sua vida seguindo o grande mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou.
ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Se você andar assim, você poderá ter certeza que você peregrinará em paz rumo ao reino celestial do nosso Deus. E quando você estiver no porvir, você terá uma vida plena, satisfeita e viverá todos os benefícios que Deus trará naquele novo céus e nova terra. É para esse céu que nós estamos caminhando, irmãos. Nada dessa terra deve nos atrair. Nenhum reino desse mundo deve nos fascinar. Porque o reino que o Senhor Jesus está preparando para nós, o apóstolo Paulo diz, nenhum olho humano e nenhuma mente jamais imaginou que ele tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a esperança que deve estar em nosso coração. Já aquelas nações que não temem a Deus, fica a palavra do Senhor Jesus registrada em Mateus 25, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele, o verdadeiro e único Rei. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele então separará uns dos outros, como o pastor que separa os cabritos das ovelhas. Graças a Deus, irmãos, porque podemos ser contados entre as ovelhas de Deus. E ai daquelas nações que insistirem em caminhar para longe do Senhor. Que o Senhor nos conceda sempre esse temor e também o verdadeiro amor para com o nosso próximo. Em resposta, irmãos, à mensagem desta manhã, nós entoaremos o hino de número 17 do nosso inário, que tem o título Deus seja louvado. E após isso, oração final e também a oração do Senhor.